Trafegar pelas ruas e estradas brasileiras muitas vezes requer paciência e uma boa dose de perícia ao volante. Os buracos estão por toda parte e nem sempre é possível desviar a tempo. Pneus furados, rodas quebradas e até acidentes graves são frequentes. Mas o que fazer se você tem problemas provocados pelas más condições da pista? É o que você vai ver no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre os direitos de quem sofre com as condições das vias e rodovias brasileiras. A nossa Constituição assegura a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida. Também determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. E garante que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Para falar sobre o que fazer em caso de problemas, eu converso com o advogado Ricardo Morichita, professor de Direito do Consumidor, e com o engenheiro civil José Camapum de Carvalho, doutor em Geotecnia. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Camapum, vamos começar explicando onde é que estão os maiores problemas, nas estradas ou nas vias urbanas? O problema está nos dois lugares. Não tem como fugir. É um problema de gestão. Então, às vezes, um estado tem uma melhor gestão, outro pior, mas nós encontramos problema tanto nas rodovias quanto nas vias urbanas. Tudo isso ligado a um problema de manutenção. Doutor Morichita, e de quem é o dever de cuidar dessa manutenção? Olha, via de regra é do Estado. Em cada, digamos assim, em cada estado federativo, ele pode eventualmente ter uma descentralização, ou uma autarquia, ou mesmo uma própria secretaria. Mas para o cidadão, ele não precisa ficar preocupado. Flávia, é o Estado que é o responsável por essa manutenção e pela adequação das vias públicas. Bom, e muitas pistas estão em péssima situação. Problema que piora em época de chuva. Os buracos aumentam e a visibilidade diminui. Com isso, fica difícil escapar das armadilhas. As pistas têm tantos buracos que é difícil escapar. E cedo ou tarde, um deles aparece no nosso caminho. Há um tempo atrás aí mesmo, até tive um acidente aí, fiquei encostado aí, através de um buraco na pista aí. Além de sofrer na pele, quem não consegue escapar dos buracos sofre no bolso. Perdi pneu de carro, perdi pneu de moto, aro de moto. Teve um prejuízo de roda, de suspensão, de pintura de para-choque, de paralama. Tivemos que recorrer à seguradora para fazer o reparo do carro. Em época de chuva é ainda pior. Os buracos aumentam de tamanho e se multiplicam. Esse corretor ficou preso no meio da enxurrada. O carro já entrou direto na água e em questão de segundos, 30 segundos, o carro já estava quase submerso, com a água já entrando pela janela já. Saímos rápido, graças a Deus, e conseguimos evitar uma tragédia maior. O prejuízo foi grande. Muita sujeira, muita lama. E o motor que não funcionava mais. Toda a parte de mecânica refez todo. O motor tinha 20 mil quilômetros do carro rodado só e trocou tudo. Mas será que a conta é do contribuinte? Se ficar comprovada a falta de manutenção adequada da via, a Justiça pode entender que o prejuízo do motorista é por culpa do Estado e exigir ressarcimento. Em caso de um dano ocasionado contra o cidadão, seja no seu veículo, seja um dano físico ou estético, essa pessoa deve buscar um advogado que ajuizará uma ação contra o ente federativo responsável por aquela via, pela reparação daquele buraco, e provar, através dessa ação, a específica responsabilidade do Estado, através da omissão, seja na fiscalização, seja na reparação do dano. Doutor Morichita, não existe uma relação de consumo entre o cidadão e o Estado. Mas em caso de prejuízos, como a gente mostrou aí na reportagem, a pessoa pode recorrer, pode tentar ser ressarcida. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor ou em qual legislação? Olha, Flávia, de uma forma geral, está na própria Constituição. O artigo 37, parágrafo 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, como o STJ tem decidido várias vezes. O que o cidadão precisa demonstrar? Que aquele dano que ele sofreu adveio de um buraco, ou seja, de um evento onde o Estado tinha a obrigação de realizar não apenas a pavimentação, mas também a sua manutenção. Os tribunais e os tribunais superiores têm reconhecido o direito do cidadão à efetiva reparação dos danos.
tanto patrimoniais, aquilo que o carro sofreu, eventualmente a conta do médico, a conta do hospital, em casos mais graves, como ainda o dano moral, se aquilo causou a ele algum tipo de perda da sua integridade moral. Quando esse acidente resulta em morte, doutor? Da mesma maneira, é um caso até muito mais grave. Quando a gente pensa em vias públicas, a gente pensa no direito de ir e vir, mas antes de ir e vir, a gente fala no direito à segurança. Eu acho que esse é o grande bem tutelado pela Constituição, a tal ponto dela determinar como mecanismo de reparação todos os danos que a pessoa tenha sofrido, inclusive aqueles mais graves, que é a perda da vida. Doutor Camapu, a gente sabe que todo ano é a mesma coisa, em época de chuva a situação sempre piora. O que deve ser feito? Que tipo de manutenção tem que ser dada? O buraco na via, ele não se inicia com o buraco, ele se inicia com trincas, com fissuras no pavimento, vem o período chuvoso, a água infiltra, o material que está embaixo não suporta a sobrecarga e aí se formam os buracos. Então veja, qual o grande problema? É a falta de uma manutenção preventiva e continuada. Então, não se pode fazer a manutenção da via apenas no período chuvoso. Quem gasta mal, gasta muito mais. E eu entendo que o Estado tem gastado mal ao gastar apenas na reparação de buracos, operações tapa-buraco, quando os buracos poderiam ter sido evitados. Pois é, que tipo de material deveria ser usado para evitar isso? Por que o nosso asfalto cede tanto? Não é que o nosso asfalto ceda tanto. Ele cede por quê? Porque não foi feito o tratamento de trincas que aparecem normalmente no pavimento. Se ocorresse a manutenção preventiva, não teríamos nenhum buraco na via. Doutor Morichita, as pessoas sempre relacionam o estado da pista aos impostos que a gente paga. Todo mundo reclama, a gente paga o IPVA e não vê o retorno disso. Mas existe, na prática, essa vinculação do que é pago com o que tem que ser feito? Olha, juridicamente, a gente paga os impostos porque eles são obrigações legais, mas eles não estão vinculados necessariamente a uma prestação de serviço específica. A gente costuma dizer, e está previsto no Código Tributário, você paga o tributo porque é uma obrigação imposta, o próprio nome já diz imposto, imposta pela lei. Eu acho que aí, Flávia, tem uma questão que vale a pena a gente repensar. A riqueza do Brasil, o produto interno bruto do Brasil, ele é composto em quase 40% de tributos. Significa que nós pagamos muitos tributos. E é razoável que o cidadão ele possa ter minimamente um serviço público, uma prestação de serviço público com qualidade. Nós deixamos quase 40%, é muita coisa, que minimamente a gente pudesse gastar bem o dinheiro, como o professor disse, Camapum disse, na manutenção e não na ação de tapar o buraco, porque sai mais caro e seguramente sai pior para o cidadão. Bom, e nós temos uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir. Eu gostaria de saber por que o governo fica fazendo a operação tapa-buraco. Não é melhor investir em asfalto de qualidade? Doutor Camapum, a gente vê realmente muita operação tapa-buraco, mas isso não é apenas um paliativo? Não deveria ser investido no asfalto de qualidade? No fundo, falta planejamento. Tá? Se tivesse o planejamento, não teria problema. Quando se especifica um determinado tipo de pavimento, uma determinada estrutura de pavimento, essa especificação é compatível com a demanda e prevista para durar um determinado número de anos. Normalmente se projeta para 10 a 15 anos, sendo comum 10 anos. Tá? Então, quando se dura mais, o projeto não foi muito bom. Ou quando se dura menos, também não foi muito bom, ou faltou manutenção. E, geralmente, é a falta de manutenção. A questão da operação tapa-buraco, em período chuvoso, não deveria ter sido evitado o buraco. Por quê? Porque geralmente é feita essa operação com todo o material que está sob o revestimento muito úmido e, portanto, aquilo é fadado a não durar. Não tem como durar você colocar aquele material sobre um suporte que não existe. E como comprovar o dano causado pelas más condições da pista? Esta é a dúvida de um telespectador. Vamos ver. Eu queria saber, uma vez que eu sofri um acidente dirigindo numa pista, num determinado buraco, que tipo de prova que eu preciso produzir para comprovar o acidente? E se é necessário fazer um boletim de ocorrência?
Doutor Morichita, quais são as dicas aí? Que tipo de prova ele tem que ter para poder conseguir pedir uma indenização? Flávia, todas as vezes que houver um comprometimento da integridade física dele, né, ele geralmente vai buscar um hospital. No próprio hospital vai ser lavrado um boletim, isso é importante. De outro lado, hoje em dia a tecnologia tem nos ajudado. Não há hoje uma pessoa que não possua a máquina fotográfica no seu bolso, junto com o seu telefone. Essa foto ela pode ajudar muito na produção da prova. Além do que, se ele estiver numa rodovia, existe sempre o posto da Polícia Rodoviária ou o posto da concessionária, no caso de uma rodovia pedagiada. São todos os locais onde ele pode fazer o registro da sua ocorrência. É importante ele ter o registro público do lado do registro privado. Tem o BO, tem os hospitais, tem a máquina fotográfica dele e tem também a possibilidade de tudo isso compor uma prova aceita hoje pelos tribunais. Não é por falta, eu diria, de prova que ele não será indenizado. Talvez o que aconteça hoje, e essa é um grande desafio, até uma prova de que o judiciário vem trabalhando bem, é a quantidade de ações que nós temos no judiciário brasileiro. Houve uma medição feita pelo Índice de Desempenho da Justiça, do IDP do ano passado, nós temos 109 milhões de ações na Justiça. Então é importante que ele produza a prova e ele vá à Justiça com um pouco de paciência, mas ele terá o seu direito reconhecido e a indenização será determinada. Só para a gente encerrar esse bloco aqui, com todas essas provas, o que o cidadão faz? Ele procura o município, ele procura direto o judiciário, o que ele faz? Olha, o ideal seria que o próprio Estado abrisse o canal a ele para que ele extrajudicialmente fosse indenizado e fosse reparado. Para isso existem os mecanismos de atendimento ao cidadão, as ouvidorias têm um papel importante. A maioria dos estados possuem ouvidorias, a ouvidoria serve inclusive para encaminhar, para mediar esse conflito e entregar para o cidadão a solução daquele dano que ele trouxe. Caso isso não ocorra, ele pode e tem toda a garantia do judiciário brasileiro, que nesses últimos anos tem sido um grande aliado do cidadão. Ele entra na justiça, ele pode buscar a justiça, caso ele não tenha condições econômicas, o Estado ele patrocina através da Defensoria Pública ou através do convênio com a OAB. Ele procura um patrono, um advogado, seja público ou privado, e ingressa na Justiça buscando a sua indenização. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º aqui no estúdio. Eu converso com o engenheiro civil José Camapum de Carvalho, doutor em geotecnia, e com o advogado Ricardo Morichita, professor de Direito do Consumidor. Hoje nós estamos falando sobre os direitos de quem sofre com as más condições das ruas e estradas brasileiras. De acordo com o Departamento Nacional de Transportes Terrestres, DENIT, existem quase 120 mil quilômetros em rodovias federais no país. E transitar pelas estradas também é sinônimo de perigo. Caminhoneiro há 35 anos, seu Julival percorre o país a bordo do caminhão cegonha. Viaja pelo menos 5 mil quilômetros todos os meses pelas estradas brasileiras. São 30 toneladas de carga e um desafio e tanto para enfrentar. No fim do dia, quando você para, o seu corpo está tremendo, de tanto buraco. A precariedade das estradas brasileiras é considerado um dos fatores mais perigosos que os motoristas precisam encarar quando percorrem as BRs. Capotamento, vai desviar do buraco e acaba batendo em outro carro. É muita coisa, acidentes são, tem que andar devagar, né? Porque você acaba batendo no buraco, a roda do caminhão sai e tudo, pode afetar outras pessoas também que estão do lado. Um motorista se acidentou na BR-163 ao cair em um buraco no meio da estrada. A via não estava sinalizada e ele teve prejuízos materiais. Se sentindo lesado, procurou a justiça. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, a pagar indenização de R$18 mil ao motorista, por entender que houve omissão do Estado na conservação da rodovia. O DENIT é o responsável pela sinalização, pela manutenção da estrada, pela fiscalização. Então, ficou comprovado no processo que o DENIT já tinha, inclusive, contratando uma empresa para fazer a manutenção da rodovia. Se ele sabia que a rodovia necessitava de manutenção, então, o mínimo que ele poderia ter feito era sinalizar os trechos em que haviam buracos na estrada e que buracos esses que poderiam causar um acidente. E ele não fez. Então, pela omissão dele em agir dessa forma, então ele foi condenado a indenizar.
Doutor Camapum, a gente sabe que o trânsito pesado de caminhões acaba influenciando nas condições da via. Que tipo de asfalto tem que ser colocado? Ele é diferente do asfalto dos meios urbanos, por exemplo? Ele tem que ter maior durabilidade? A durabilidade, geralmente, é a vida de projeto que é pré-definida e geralmente não muda, mas a estrutura de pavimento, a espessura da camada, a própria qualidade do revestimento, ela muda segundo o volume de tráfego imposto àquela via. Por vezes não é justo colocar a culpa apenas no Estado. Veja bem, nós temos um problema sério que é o do excesso de carga nos veículos pesados. E se uma via foi projetada para suportar um determinado nível de carga, se eu aumento esse nível de carga, evidentemente que aquela estrutura de pavimento não suportará ou não suportará o tempo previsto. Então, eu acho que é preciso também conscientizarmos o usuário das vias para que ele o faça segundo as normas vigentes e não ultrapassando o peso do veículo, enfim, e sempre notificando. Acho que é importante também o usuário notificar os problemas que existem, porque se isso não é notificado, embora o Estado deveria acompanhar, fiscalizar e etc. Mas muitas vezes é algum problema que surgiu ali eventual e que precisa ser notificado. E como pode ser feita essa notificação? Eu acho que no próprio posto rodoviário. Então, passou ali, já informa que tem um problema, tem um buraco. Tem um problema ali, enfim, é o que eu faço, por exemplo, se eu vejo um acidente na via ou qualquer coisa, eu passo no posto policial e notifico. Agora, doutor Morichita, no caso apresentado pela reportagem, a responsabilidade é ainda maior, já que além de não fazer a manutenção, não tinha um aviso ali de que a pista tinha problemas? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque ali você tem dois tipos de problema. Tem um problema que, infelizmente, e muitas vezes é rotineiro, é essa falta de manutenção, e um outro problema que é aquele emergencial. Aquilo, ele foi um evento que aconteceu e sobre aquele evento você precisaria tomar as medidas preventivas e você falhou. Você falhou 2 vezes. Falhou na estrutura regulatória de incentivos e falhou na intervenção emergencial. O aviso deveria estar lá, o desvio deveria estar lá. Isso faz parte de um processo mínimo de segurança da vida das pessoas que trafegam pelas vias públicas. Bom, nós temos mais uma dúvida de um telespectador sobre as indenizações. Vamos ver. Quando a Justiça determina o pagamento de indenização por problema provocado por um buraco na pista, como isso é feito? Em dinheiro? Doutor Morichita, geralmente como é feito esse pagamento? De 2 formas. É uma guia, a emissão de uma guia. Essa guia, o advogado pode retirar esse dinheiro, pode entregar para ela ou pode ser depositado numa conta e depois sacado o dinheiro. Agora, o que é importante é ela saber que é todo um processo. A ação de conhecimento, depois tem os recursos, até que se chega na execução. Como é contra o Estado, uma execução fiscal. Então, depende muito do caso. Mas, no final, ela pode sacar em dinheiro ou na conta corrente dela. E o que é importante também é que esse é um aspecto individual de uma tutela judicial que é importante e é garantida pela Constituição. Talvez fosse o momento da gente pensar também nas medidas coletivas, o que evitaria como essa consumidora e vários outros consumidores tivessem um dano e tivessem que entrar na justiça para obter a sua reparação. O aspecto coletivo, que foi trazido também pela Constituição, o artigo 5º fala, são tutelas individuais e coletivas. As coletivas seguramente são as mais importantes para a tutela desses direitos. Bom, vamos conferir a última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Se eu estou numa rodovia privatizada e meu carro quebra por causa de um buraco, quem é responsável? O Estado ou a concessionária? Doutor Morichita, geralmente nesses casos, quem é que responde? Aí tem relação de consumo. Não é? Porque todas as vezes que há pedágio, há remuneração. Se há remuneração, configura a relação entre consumidor e fornecedor. Via de regra, a concessionária tem que responder. Agora, não vamos esquecer também que o Estado sempre é um garantidor desse processo. Então, eu diria, no primeiro momento, a concessionária e, no segundo momento, o Estado. Tem que verificar o caso concreto. Agora, doutor Camapum, as privatizações elas têm ajudado a melhorar as condições das estradas? Porque viajar de carro acabou ficando mais caro por conta dos pedágios. Mas o preço cobrado, ele é abusivo ou ele paga direitinho ali o conforto do motorista? Seria, eu acho que até um pouco leviano da minha parte, falar assim, não, é caro, é barato. O que eu sei é que o preço que se cobra ou o resultado que se tem na qualidade daquela via poderia ter essa mesma qualidade sem ser privatizada.
Bastava o quê? Que fosse feita a manutenção que a concessionária faz e que o Estado normalmente não faz. Ou seja, é preciso um planejamento continuado da manutenção da qualidade da via. Então, eu não acho que, nem que seja barato, nem que seja caro, o que eu sei é que o Estado poderia fazer a mesma coisa com custo zero. Evidentemente que quando tem a privatização, essa questão da gestão é transferida, tá certo? E o Estado deixa de gastar com a manutenção. Agora, a gente quando viaja percebe que quando está pagando o pedágio ali, trafega numa pista melhor. Mas essa é a realidade em todo o país? O que o senhor diria que na prática acontece? Geralmente, quando se tem a concessão, sim. Por quê? Porque faz parte do contrato, inclusive, a preservação da qualidade da via. Ele passa a ser responsável pelos danos que surgem ali, uma vez que ele recebe por aquele serviço. Então, eu acho que isso é que faz aí a grande diferença no caso. Existe uma fiscalização para ver se a concessionária está cumprindo tudo que foi prometido ali? Eu acredito que sim, que é feito, tá? E se você passar em qualquer rodovia privatizada, tem o número da ANTT dizendo para qualquer problema fazer uma ligação para a ANTT, para a ouvidoria, para fazer a reclamação, para não concordar com a má qualidade da via, enfim. Tá? Então, quem passa por uma rodovia privatizada, ou concedida, melhor dizendo, tá, deve exigir uma qualidade. Por quê? Porque ela está pagando duas vezes. Está pagando a primeira vez, quando paga os impostos, e a segunda vez, quando paga o pedágio. Bom, e você, corre atrás dos seus direitos ou prefere arcar com a conta do prejuízo causado pelas más condições das vias? A nossa equipe foi às ruas para conferir a opinião das pessoas. O Estado é responsável, ele me cobra IPVA, seguro obrigatório, cobra tudo. A gente paga os impostos, a gente paga tudo em dia. Se deixar de pagar, a gente é penalizado. Então ele também tem que ser responsável. Eu vou procurar meus direitos, sim, porque já que eu pago impostos, nós pagamos impostos para isso, é obrigação do Estado cuidar dessa área urbana, então eu vou atrás dos meus direitos, com certeza. Eu acho que a gente tem que sempre fazer isso, até para o Estado aprender, né? Quanto mais a gente correr atrás dos nossos direitos, mais o Estado vai aprender. Doutor Morichita, entrevistado, tem razão aí, uma forma de pressionar o Estado é cobrar os direitos. Flávia, isso é fundamental, por isso que os canais de atendimento ao cidadão, eles são tão importantes. Você ter o telefone de acesso, hoje em dia, pelo celular, né? Hoje em dia pelos programas. Viu agora um exemplo que o Ministério da Justiça fez? Você pode, como consumidor, reclamar pelo celular e está corretíssimo. Esses canais são importantíssimos. Por quê? Porque são eles que vão dar conta dessa responsabilização, não apenas do Estado, porque o Estado somos todos nós, mas por aqueles que executam em nome do Estado as suas obrigações e pelas quais eles são remunerados. É essa responsabilidade que precisa existir. De um lado, do gestor, que precisa decidir com base na técnica, na competência, no conhecimento, e de outro lado, aquele que executa. Ele também é responsável. É importante, porque sendo remunerado, ele precisa entregar ao cidadão uma rua que não esburaque, uma rua que não trinque, que não quebre. É fundamental, porque senão a gente tem um problema de equilíbrio, um problema de incentivos do processo. O cidadão paga, ele tem o direito de ser respeitado. O Estado recebe, e hoje em dia a gente vê a crise que os estados estão sofrendo pela queda da arrecadação dos tributos. Mais do que nunca o Estado precisa ter administração. Quantas vezes nós olhamos para uma rua que apresenta o mesmo buraco, o mesmo problema durante 10 anos, durante 15 anos. E o que é feito? Falta de dados, falta de informações. Se você não mede, você não administra. Se você não administra, buraco. As pessoas caem, se machucam e até morrem. Pois é, doutor Camapum, que tipo de mobilização a população tem que fazer para que as rodovias fiquem realmente em boas condições e a gente não esteja aqui todo ano falando dos buracos, como disse o doutor Morichita? Eu acho que um ponto fundamental é não sermos passivos, ou seja, não deixarmos que as coisas aconteçam e nós não tenhamos nenhuma reação. É preciso reagir contra os fatos, contra o estado calamitoso que nós vivemos nas nossas vias públicas no período chuvoso. Então é preciso que a gente reaja, que a gente busque isso aí, e eu acho que, na minha opinião, nós temos 3 elementos essenciais. É preciso educar,
e aí educar o cidadão e o administrador, depois vigiar e depois punir. Entendeu? Então, mas eu acho que o punir só deve vir depois de educar. É preciso educar antes. Bom, e com essas constatações, o artigo 5º chega ao final. Doutor Murichita, doutor Camapun, eu agradeço muito os esclarecimentos dados por vocês aqui e obrigada também pela sua companhia. Participe do nosso programa enviando sugestão de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. E se você quiser rever este e outros programas, acesse o site tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.